Olá, o Roteiro Espiritualista tem o prazer de receber Roger Wood. Ele é analista junguiano, formado pelo Instituto Jung de Zurique e doutor em religiões comparadas pela Universidade de Londres, especialista em terapia das vidas passadas. Quando e como o senhor entrou em contato com a terapia das vidas passadas? There was a movement in the United States to explore birth regression. And I was exploring my own birth memories in a state of hypnotic regression. Havia um movimento nos Estados Unidos que estava pesquisando a regressão ao momento do nascimento. E ele estava pesquisando isso, pesquisando o próprio nascimento dele, o processo dele, através de regressão. Mais ou menos isso em que época? Em que ano? This was in the late 60s, early 70s. No final dos anos 60 e início dos anos 70. Well, I should explain that during the memories of my own birth, which were very difficult, I found myself jumping into memories that had nothing to do with my birth. I seemed to be in Germany in a concentration camp. Então, durante esses exercícios de regressão ao nascimento dele, ele pulava, de repente, para outras memórias que não pareciam ter nada a ver com a vida atual dele e com o nascimento dele. Por exemplo, ele se via num campo de concentração na Alemanha. E o senhor já tinha entrado em contato com as teorias da reencarnação? I had no interest in the theory of reincarnation at the time. Naquele momento ele não tinha nenhum interesse nas teorias sobre reencarnação. I was skeptical if it was possible even to regress to birth. Ele era cético até mesmo com relação à possibilidade de fazer a regressão até o nascimento. But the memories of both birth and the past life were so strong, I had to take them seriously. Mas as memórias, tanto da regressão ao nascimento quanto de vidas passadas, foram tão fortes que ele teve que levar isso a sério. E aí o senhor passou, então, a tratar as pessoas através da terapia das vidas passadas? Well, after many years of exploring my own experiences and experimenting with colleagues, I decided that it was very useful for certain people to explore their past life memories. Depois de muitos anos pesquisando com ele mesmo e com outros colegas profissionais, ele chegou à conclusão de que seria muito útil utilizar esse tipo de regressão com alguns pacientes, com certo tipo de pacientes. E quais os problemas que podem ser resolvidos pela terapia das vidas passadas? Well, when we look in childhood for the origins of certain problems, we often don't find them. A child, for example, may be frightened of very loud noises. Frequentemente, quando se procura na infância de uma criança pela origem de um determinado problema, a gente não consegue encontrar. Por exemplo, uma criança pode ter muito medo de barulhos muito altos. And there's no obvious origin in childhood for this fear. E não há nenhuma origem possível, provável, para esse medo na infância da pessoa. So we ask the function of memory, which is very mysterious. Então, a gente pergunta qual é a função da memória, porque a memória é algo muito misterioso. To go back even further to the origin of the fear, for example. Então, por exemplo, como voltar à origem desse medo. And the child has images of a battlefield. Então, essa criança tem imagens de um campo de batalha. And sees himself, in this example, as a grown man dying on a battlefield with explosions all around him. E se vê, nesse caso dessa história, se vê como um homem adulto, essa criança se vê como um adulto morrendo num campo de batalha, com muitas explosões e muito barulho. And this story, if you want to call it that, or images from the unconscious, make much more sense of the child's fear of loud noises than anything in this lifetime. E essa história, essas imagens que vêm do inconsciente, elas fazem muito mais sentido para essa criança entender, compreender por que ela tem medo de barulhos altos do que qualquer outra coisa que tenha se passado nessa existência dela atual. And when you've seen hundreds of these cases that don't find an
explanation in childhood, E quando você vê centenas de casos assim, em que você não encontra uma explicação na infância, you have to accept, as I did, that the origins of the fears, of the sadness, or the depression come from a traumatic experience in a previous lifetime, but not from this one. então você tem que chegar à conclusão, e foi isso, essa conclusão que ele chegou, de que esses medos, essa tristeza, essa depressão, esses sintomas que provêm de memórias mais antigas de existências passadas. E aí o senhor passou a crer que existiam, então, o processo da reencarnação? Did you started to believe then in reincarnation? Well, the theory of reincarnation is a very complex one. And I'm not sure even today whether I believe it fully. What I do believe is that somehow memories are passed on from lifetime to lifetime. Just memories. Ele diz que a teoria sobre a reencarnação ela é muito complexa. E mesmo atualmente ele não está certo se ele acredita inteiramente nisso, né, na reencarnação. Mas o que ele acredita, que ele tem plena certeza, é de que as memórias passam, a memória de vidas passadas passam para vidas atuais. You see, even in India, you have a big discussion about reincarnation. The Hindus say that the soul, the Atman, is passed on from lifetime to lifetime, carrying these memories. Mesmo na Índia, há muita discussão sobre a teoria da reencarnação. Os hindus, eles dizem que a alma, que é Atman, passa de uma encarnação para outra. Whereas the Buddhists, who originate in India, they say that it's not the soul that passes from lifetime to lifetime, but simply the memories. E já os budistas, que também se originaram na Índia, eles dizem que não é a alma que passa de uma vida para outra, mas só as memórias. There was a Tibetan Buddhist who was asked simply the question, what is it that reincarnates? Fizeram essa pergunta a um budista tibetano, né? Essa pergunta simples, o que é exatamente que reencarna? And he laughed and he said, our neuroses. E ele riu e disse que o que reencarnava era uma neurose. So you could say it's the patterns, the energetic patterns that get passed on, but not the total personality. Então você pode dizer que o que passa adiante são padrões energéticos, mas não uma personalidade total. And we could argue about this for hours, about what reincarnation is. We have simply found in the therapeutic work that it is valuable to go back beyond childhood to look for deep psychological problems and their origins. E nós poderíamos discutir por horas a fio essa questão da reencarnação, mas o que ele chegou à conclusão é simplesmente de que é útil do ponto de vista terapêutico se pesquisar a origem de problemas psicológicos, aonde estiver essa origem. Ok. Nós vamos dar um breve intervalo. O roteiro espiritualista está conversando com Roger Wugger, especialista em terapia das vidas passadas. O roteiro espiritualista está entrevistando hoje Roger Wugger, especialista em terapia das vidas passadas. Roger, por que o senhor afirma no seu livro, As Várias Vidas da Alma, que se o paciente não acreditar em terapia das vidas passadas, deve pelo menos acreditar no poder curativo da mente inconsciente? What I actually say is it's not necessary to believe in reincarnation, but simply the power of the unconscious mind. And the reason I say this is because in the West, our belief system is more psychological than religious these days, currently, I think. O que ele diz, na verdade, é que não é necessário que o paciente acredite em reencarnação, que basta que ele acredite no poder da mente inconsciente. E a razão para isso, principal, é que no Ocidente nós
não temos uma preocupação, uma visão muito religiosa, que a visão é mais psicológica. Uhum. O senhor poderia descrever para a gente como é uma sessão de TVT? Usually a person comes in with a problem. We talk about the problem for a short while, and I get an impression of the strongest charge that the problem has. Geralmente a pessoa chega e se conversa durante algum tempo, ele conversa sobre qual é o problema que a pessoa tem, e nessa troca, nessa conversa, ele procura captar qual é a carga mais forte que está presente naquele problema. For example, a person might have the feeling of inadequacy. Nothing I do is good enough. Por exemplo, a pessoa pode ter um sentimento de inadequação. Nada que eu faço é bom o suficiente. I work very hard, I look after my husband, I look after my family, but it's never good enough. Eu trabalho muito duro, eu cuido da minha família, eu cuido do meu marido, mas nunca sou boa o suficiente. I'm listening for what you might call negative tapes in the consciousness. Então ele fica escutando, buscando o que você poderia chamar de fitas negativas, que são gravações negativas, né, na mente. Now, sometimes those negative tapes are acquired in childhood from a very critical parent. E algumas vezes essas gravações negativas são adquiridas na infância, os pais eram muito críticos ou algo assim. You're no good, you don't get good enough grades at school. A critical parent can create that. Você não é bom o suficiente, você nunca tira notas boas. Pai crítico, pais críticos podem produzir esse tipo de crença. But some clients, it isn't the parents at all. The parents are loving and supportive, and yet deep down the client feels, I'm no good, I didn't do enough, I don't do enough. Mas com alguns clientes isso não acontece. Os pais são dedicados, são amorosos e apoiam, e no entanto essa pessoa profundamente sente que ela não é boa o suficiente. So I might say to that person, close your eyes and just keep repeating that thought or phrase, I'm not good enough, I didn't do enough. Então ele talvez peça para essa pessoa, por exemplo, para fechar os olhos e repetir essa frase: eu não sou bom o suficiente, eu nunca fiz nada bem o suficiente. And the person will repeat that, and because it's such a strong feeling for them, they will immediately go into what you might call an auto-hypnotic trance. E a pessoa começa a repetir isso, e porque isso para ela é algo tão carregado, ela imediatamente vai entrar no que você poderia chamar de um transe auto-hipnótico. And suddenly they have images of themselves as, say, a nurse on a battlefield in the First World War. E aí, de repente, essa pessoa vê uma imagem, por exemplo, de uma enfermeira num campo de batalha na Segunda Guerra. And there's hundreds of wounded men. E há centenas de homens feridos. And this nurse has been working day and night without sleep. E essa enfermeira tem trabalhado dia e noite sem dormir. And the men are screaming out and people are dying. E os homens estão gritando e as pessoas estão morrendo. And there's nothing she can do. She can't do enough to save their lives. E não há nada que ela possa fazer. Ela não tem como ela fazer o suficiente para salvar a vida deles. She may collapse, she may survive the war. Ela pode entrar em colapso ou ela pode sobreviver à guerra. But in this story from the past life, Mas na história de vida passada, this woman is left with the impression she didn't do enough to help people. essa mulher, ela fica com essa impressão de que ela não fez o suficiente para ajudar as pessoas. And we would say it's that story or that tape that is running in the unconscious mind of that person today who feels inadequate. E ele diria que é aquela história ou aquela gravação que continua tocando na mente inconsciente dessa pessoa atual que se sente tão inadequada. E quantas sessões são necessárias para se dissolver um padrão desse tipo? It depends how complex the story is or how many stories are at the back of the problem today. Isso depende de quão complexa é a história ou de quantas histórias que estão por trás de um padrão que está presente atualmente.
we might need 3, 4, 10, 15 sessions. It all depends. Depende muito, podem ser 3, 4, 10, 20 sessões. You see, some themes are locked together. Alguns temas, eles estão entrelaçados uns aos outros. We might start to explore a theme about weakness or failure, and then find that this somehow connects with a theme about sexuality and relationship. Por exemplo, a gente pode começar a explorar um tema que tem a ver com o fracasso, com a inadequação, e descobrir mais tarde que isso está ligado a um problema ligado à sexualidade, aos relacionamentos. It may lead to a theme where a woman is in love with a man but is abandoned by a man in a past life. Isso pode levar, por exemplo, a um tema no qual uma mulher está apaixonada por um homem, mas é abandonada por ele numa vida passada. And she's left feeling there's something wrong with me, I did something bad. E ela fica com esse sentimento de que algo está errado comigo, eu fiz alguma coisa errada. Or a woman might have a child that dies from some disease. Ou talvez uma mulher tenha tido um filho que morreu de alguma doença. And she blames herself. She says, I'm a bad mother. E ela se culpa, eu sou uma má mãe. I'm no good. Eu não sirvo, não presto. So you get several themes around the issue of not feeling good about yourself. Então há muitos temas que podem estar por trás de alguém que não se sente bem com ele mesmo. So sometimes working with the past lives, it's like peeling off the skins of an onion, cibola. Então, algumas vezes trabalhar com terapia de vidas passadas é como tirar as várias camadas de uma cebola. O roteiro espiritualista vai para mais um intervalo. O roteiro espiritualista está entrevistando hoje Roger Wood, especialista em terapia das vidas passadas. O roteiro espiritualista está conversando hoje com Roger Wood. Ele é especialista em terapia das vidas passadas. Roger, você estava conversando com a gente sobre as questões emocionais, sentimentais, psicológicas, enfim. A terapia das vidas passadas pode ajudar uma pessoa que tenha problemas de saúde? Sometimes we work with people who have chronic physical problems that resist conventional medical therapies. Algumas vezes ele tem trabalhado com pessoas que têm problemas físicos crônicos e que são resistentes aos tratamentos médicos usuais. It's not a new idea that many of our problems come from emotional stress. Não é uma ideia nova de que muitos dos nossos problemas vêm do estresse emocional. What we find is that some people are inheriting stressful memories from previous lifetimes. Mas o que ele descobriu é que algumas pessoas herdaram memórias estressantes que são de existências passadas. For example, a woman may have a blockage in her sexual function. Por exemplo, uma mulher pode ter um bloqueio na sua sexualidade. She feels frozen in her pelvis and her sexual parts. Ela sente um congelamento, assim, uma rigidez na sua região pélvica. She admits that she's always afraid to open up with her loved ones or her husband. E ela admite que ela está sempre com medo de se abrir para aqueles que ela ama ou para o seu marido. This looks like a physical problem, E isso parece como que seja um problema físico. but it may be the residue of a previous lifetime where she was physically abused or raped in some horrible situation. Mas isso pode ser um resíduo de alguma existência passada na qual tem havido abuso ou estupro violento. And somehow she's inherited in her body, in ways we don't understand, deep fears of close physical intimacy. Então, de alguma forma que nós desconhecemos, ela herdou no corpo dela memórias de um medo profundo de um contato físico íntimo. She may have been a slave in a previous lifetime who was abused constantly. Ela pode ter sido um escravo numa vida passada que era constantemente abusado. She may have been a victim of a brutal marriage. Ou pode ter sido a vítima de um casamento brutal.
When we look at our history as human beings, it's not very nice. There has been a great deal of violence. Quando nós olhamos para a nossa história como seres humanos, ela não é muito boa. Houve muitas coisas, muitas histórias realmente muito ruins. So what we're seeing is a lot of the patterns of violence are being transmitted through the unconscious mind into the body today. Então, o que se percebe é que esses padrões de muita violência da história humana, que eles foram herdados de alguma forma nos corpos das pessoas atuais. I worked with a woman who had a serious migraine problem, migraine headaches. Ele trabalhou com uma mulher que tinha uma enxaqueca muito séria. She saw herself as a 14-year-old girl in America in the 19th century. E ela se viu como uma menina de 14 anos nos Estados Unidos, no século XIX. Who had a drunken father. Que tinha um pai alcoólatra. And in a rage one night, e uma noite ele, com muita raiva, he killed both his wife and this young girl. Ele matou tanto a esposa como essa menina. When she remembered the blow to her head, which killed her, e quando ela se lembrou do golpe na cabeça, que foi o que a matou, she also remembered leaving the body. Ela também se lembrou de ter deixado o corpo. And a huge realization that it was finished, it was over. E essa compreensão enorme de que aquilo havia terminado. And as she described it, she said it's as though a huge weight of energy moved off my head. E ela descreveu isso como se um peso enorme tivesse saído da cabeça dela. And the migraines were finished after that. E depois disso as enxaquecas acabaram. Então, segundo o senhor está me descrevendo, toda vez que uma pessoa, através das terapias, entra em contato com a situação estressante, automaticamente ela se liberta? Not necessarily. Não necessariamente. Because we know that it is natural in stressful situations to distance ourselves from the pain. Porque nós sabemos que é natural, quando a gente está numa situação de muito estresse, de nos distanciar dessa dor. We know this reaction in battlefields of this century, of the Second World War, Vietnam. Nós conhecemos bem isso de pessoas que estiveram em campos de batalha, em guerras desde o século, da Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã. We call it a state of shock. The person is dissociated from the trauma. Nós chamamos isso de um estado de choque. A pessoa se dissocia daquele trauma. So that many people, when they go deeply into their past life memories, find themselves in a state of shock in the past life. E muitas pessoas, quando entram em contato com essas memórias numa terapia de regressão, elas se descobrem num estado de choque numa existência anterior. There's a kind of deadness or a blankness around normal reactions. E há uma espécie de algo que fica morto, há um branco que impede reações normais. In extreme cases, that person today will be outside life. They will live alone. They will be like a hermit sometimes. Em casos extremos, esse tipo de pessoa na vida atual vai viver uma vida muito solitária, muito isolada, quase como um eremita, uma pessoa reclusa. I work with one woman who was afraid to go out of her house and buy shopping and go anywhere. Ele trabalhou com uma mulher que tinha medo de sair da casa dela e fazer compras, de ir a qualquer lugar. Ela tinha muito medo. She hated to be in the streets with people looking at her. Ela detestava estar nas ruas e as pessoas olharem para ela. So she lived a totally unnatural life at home. Então ela levava uma vida totalmente não natural dentro de casa. The story behind her behavior, e a história por trás desse comportamento dela, she saw herself as a black slave on a block, a pelorino. Ela se viu como uma escrava negra, um escravo negro num pelourinho. She was naked. E ela estava nua. All the slave masters were looking at her. E todos os mestres de escravos estavam olhando para ela. To decide if she was good material to be bred as a slave. Para decidir se era um material bom para se reproduzir como escravo. Her shame was extreme. E a vergonha dela era extrema. She just wanted to hide. Ela queria só se esconder. Today she was still hiding. E ela estava ainda se escondendo atualmente. So when the therapy brings these stories to the surface,
Então, quando a terapia faz essas histórias aflorarem, first we see the origin of our fears or behaviors, em primeiro lugar, a gente vê a origem dos nossos comportamentos, dos nossos medos. but most important, we see that they are finished, they are over. Mas o mais importante é que a gente percebe que eles terminaram, que isso é algo que já acabou. And sometimes we have very strong reactions to the people who hurt us or the situations that we, say, failed in. E, às vezes, nós temos reações muito fortes com relação às pessoas que nos magoaram, nos machucaram, ou com as quais nós falhamos. So we might use a psychodrama technique of therapy Então, ele usa uma técnica terapêutica do psicodrama to encourage the person to express their feelings of shame or anger, just get them out, release them. para encorajar as pessoas a expressarem esses sentimentos de vergonha, de raiva, simplesmente dar uma expressão a esses sentimentos. Or if they feel guilty or bad, to apologize to those that they think they have harmed. Ou se eles se sentem mal e culpados, para pedirem perdão às pessoas que eles magoaram. And then there's a wonderful sense of completion and the thing is somehow finished. E aí há uma sensação de completude e, de alguma forma, isso faz com que a questão seja terminada. Roger, o Roteiro Espiritualista agradece muito a sua presença aqui e convida você para o nosso próximo programa.